falar rapidamente do movimento da nova era de Aquário. O que é esse movimento, né? É um movimento ideológico e religioso. Ideológico que às vezes não parece religião, mas tem características extremamente religiosas. Então a gente pode chamar assim, que a nova era de Aquário é um movimento ideológico e religioso. E por que era de Aquário? Porque se aproveita da superstição, se aproveita das características da astrologia para dizer que a era cristã, que começou com Jesus Cristo, estaria terminando, que seria a era de peixes, a era dos pescadores de homens, que era uma das expressões utilizadas para denominar os apóstolos, né? Jesus queria que os apóstolos fossem pescadores de homens. Então estaria acabando a era de peixes, a era cristã, e uma era de Aquário, como verdadeiro Aquário, estaria derramando uma água de purificação sobre todo o planeta, inclusive purificando o planeta do cristianismo propriamente dito. E aí nós temos aí dois erros. O primeiro é a destruição de uma religião que prega o amor, que prega a solidariedade, a tolerância religiosa, o amor ao inimigo. Segundo, que mistura astrologia dentro de um movimento de união de religiões. O que significa? O cristão não pode ficar abismado com esse disfarce astrológico. Por quê? Porque a astrologia é uma mentira. É pecar contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Está lá em Deuteronômio 18, que não devemos consultar os astros, porque o nosso futuro só pertence a Deus. Basicamente é isso. Nós não vamos perder tempo aqui explicando sobre astrologia. Nós temos inclusive um vídeo desse na playlist da Sessão da Cruz no nosso canal, sobre os falsos deuses. E um deles, além por exemplo do espiritismo, da quiromancia, um deles é a astrologia. E esse movimento da nova era de Aquário, ele significa, tem como objetivo a reunião de todas as religiões para um bem comum? Não, para um sincretismo religioso. Qual é a diferença, Marcos? A diferença está exatamente no seguinte: você reunir religiões para promover o bem mundial, o bem comum, a tolerância religiosa, a tolerância política, os bens morais comuns, é completamente válido. É exatamente isso que a igreja sempre pregou com o ecumenismo, que é a reunião das religiões de origem cristã, e o diálogo interreligioso, que é a reunião do cristianismo com outras religiões não cristãs. Então a Igreja Católica, isso não é novidade do Papa Francisco, sempre pregou, inclusive isso está em vários documentos, o diálogo interreligioso e o ecumenismo, ou seja, a reunião das religiões para um objetivo comum, principalmente no sentido moral. Inclusive Nossa Senhora em Necedá, não sei se o vídeo dessa aparição lá nos Estados Unidos vai ser publicado antes desse vídeo que nós estamos fazendo sobre a nova era de Aquário. Nossa Senhora em Necedá já profetiza a possibilidade da reunião das religiões contra, por exemplo, os erros comunistas da Rússia, que inclusive prega o fim de toda e qualquer forma de religião. Agora, o que o movimento da nova era prega não é a reunião de religiões para um objetivo comum. Ela prega a reunião de religiões onde cada religião vai destruir alguns pilares de cada uma delas. O movimento Nova Era de Aquário, ele acaba destruindo, depredando as características do cristianismo. Então é como se o movimento da Nova Era de Aquário quisesse reunir todas as religiões menos o cristianismo, por causa da depreciação que o próprio movimento faz contra o cristianismo. Até porque esse tipo de reunião de religiões que destrói as características das religiões quer
tem como objetivo a criação de uma religião universal e da destruição de toda religião, porque cada religião propõe uma forma de se reconectar com Deus. Não importa aqui, gente, não estou falando aqui qual a religião certa ou qual a religião errada. Eu estou falando que esse tipo de reunião de religiões destrói qualquer religião, não produz nada de bom. Justamente por se tratar da reunião de religiões, ela prega o fim do cristianismo, depreciando o cristianismo, coloca o esvaziamento da divindade de Jesus Cristo, porque o movimento Nova Era vai reunir todos os grandes nomes de cada religião, vai reunir Buda com Allan Kardec. Estou dando exemplos bem dos exemplos que a gente mais conhece, com as divindades de religiões de origem africana, de origem oriental, e vai abdicar, logicamente, da unidade divina, né, do monoteísmo do cristianismo. Jesus não seria Deus, mas apenas um deles, um desses grandes profetas religiosos. E aí já começa mais uma vez a depreciar o cristianismo. Esse movimento Nova Era de Aquário, ele tem como símbolos o 666, que é o símbolo da besta no Apocalipse, justamente tendo um objetivo de depreciar a religião cristã. O arco-íris, pregando o sexo livre, o sexo libertino e, consequentemente, a homossexualidade, que também fere a normatização da heterossexualidade, fere o princípio cristão de defender a heterossexualidade e de indicar de forma bem clara que a homossexualidade é um desvio sexual, é uma atitude antinatural. Prega também como símbolo a cruz de Nero, que para muitos é a cruz da paz, ou símbolo da paz, melhor dizendo. Para muitos é um símbolo da paz, mas esse símbolo da paz, que a sociedade pouco conhece, vem daquele movimento hippie. Não é a paz de trazer a ordem social, é o fim da violência, a tolerância religiosa, não. É a paz no sentido de ser conquistada com simplesmente o desvio de todas as práticas benignas, mas simplesmente você conseguir a paz usando drogas, permitindo tudo para que não haja nenhum conflito. Tudo é permitido, nada é proibido, e aí você acaba tendo uma paz, entre aspas, né? Uma paz que é mais destrutiva do que qualquer outra forma de tolerância. Uma paz que tira a individualidade humana, uma paz que inclusive promove o uso de drogas. E vocês podem estar dizendo: Marcos, isso é loucura, isso não existe. Meus irmãos, estamos vivendo isso hoje. Estamos vivendo aí vários movimentos de partidos de esquerda, por exemplo, movimentos que querem reunir as religiões e, na verdade, destruir todas, promover a descriminalização das drogas e a exaltação da homossexualidade como uma prática normal. Então, além da cruz de Nero simbolizar uma paz superficial e destrutiva, que nos lembra a paz das drogas ilegais, a paz que vai trazer um êxtase coletivo, a abdicação das vontades das pessoas através do uso de drogas, por exemplo. A cruz de Nero significa também a cruz de Cristo, a cruz redentora de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício do próprio Deus que se fez homem, cujo símbolo é a cruz. A cruz mostra a cruz de cabeça para baixo com os braços quebrados, como se o sacrifício de Jesus tivesse sido em vão. A cruz de cabeça para baixo, sem os braços quebrados, ela já foi um símbolo de Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo. E como ele não queria morrer igual a Cristo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, e seu símbolo não é igual ao de Cristo. Mas esse símbolo da cruz invertida, ele acabou sendo apropriado indevidamente por religiões satânicas, simbolizando o contrário do cristianismo. Então, esse símbolo foi, podemos dizer, um pouco ofuscado. Mas a cruz de Nero, que é a cruz invertida
com os braços quebrados, que para a sociedade, na sua grande maioria, significa apenas uma paz, mas é uma paz, na verdade, destrutiva, ela é um deboche ao cristianismo. Temos também o panteísmo, que é mostrar que Deus não é uma pessoa, mas que todos nós somos partículas de Deus, que não precisamos adorar a nenhum Deus, porque ele não é um ser pessoal, nós somos deuses, nos lembrando o pecado original de querermos ser iguais ou maiores que Deus, e a maioria das religiões orientais são panteístas. Tem também o Yin Yang, que é um símbolo oriental, que significa dizer que há em Deus também algo de ruim, mas o Deus cristão é completamente bom, infinitamente bom, é a própria bondade. Então vocês veem aí que o Yin Yang é um conceito de equilíbrio, pode ser um conceito oriental, mas é completamente anticristão. Também o Yin Yang é um símbolo da nova era. E o movimento nova era se apropria dessa característica, se apropria da reencarnação, que é o oposto da ressurreição, e que inclusive é condenada biblicamente, como está lá em Hebreus 9, 27. Temos aí o panteísmo, a cruz de Nero, a homossexualidade, a reencarnação, o próprio espiritismo, né, consulta aos espíritos, que é uma característica de várias religiões orientais e de origem africana. Então a reunião de todos esses elementos que são completamente anticristãos, nós temos com isso um movimento religioso completamente anticristão, que tem como objetivo destruir todas as religiões e debochar completamente do cristianismo, com praticamente todos os seus pilares anticristãos: a homossexualidade, a reencarnação, o espiritismo, a retirada da divindade de Jesus Cristo, aí o esvaziamento da cruz redentora de Jesus Cristo. Então, gente, a nova era já está aí. Você pode não ter templos da nova era, mas você pode ter aí esse movimento latente na política, nos movimentos de esquerda, na televisão, em todo lugar. Então, gente, eu peço que vocês reflitam. Por favor, não usem esses símbolos. Tem muita gente usando, inclusive, principalmente a cruz de Nero. Vamos esclarecer as pessoas, ok? Se gostou, deixa aquele like, compartilha, se inscreva no canal. Valeu e até o próximo vídeo.